Esta é mais uma postagem do canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que ajudem a divulgar o nosso canal. Você já deu uma curtida? É importante para nós. Hoje vamos comentar sobre a fama de Lula como um grande orador. Desde os tempos de líder sindical, Lula gostava de falar, de fazer discurso. Seu poder de comunicador, capaz de conquistar plateias grandes, o consagrou e fez sua fama de um grande orador, tendo se destacado nos noticiários e na memória popular através de sua habilidade de lidar com a palavra. Até aí, nada demais. Só que o contexto do atual momento político criou sérios problemas, quando sabemos que Lula não consegue perceber que o Brasil está devastado, e por isso ele não pode sair viajando pelo mundo afora nem entrar em clima de festa quando a situação do nosso país não permite tal sentimento. Até pelas graves limitações de sua saúde bem mais frágil do que os lulistas, se quisessem pudessem imaginar, Lula não pode excursionar pelo exterior. Mas ele fez, e em todo mês Lula foi ver autoridades estrangeiras, participar de eventos e principalmente falar, falar e falar. O presidente do Brasil aproveita cada momento de pompa e de afagos à sua pessoa para se promover como um líder mundial, um cidadão do mundo, um político internacional, um ativista engajado com causas humanitárias. Lula cometeu sérios erros e recentemente prefere mais falar que agir. Para as elites que ganham mais de R$ 10.000, isso não faz diferença, pois ela aplaude Lula até se ele fizer gracinhas pedalando um monociclo num picadeiro de circo. Elas não conhecem a pobreza e a veem de longe, como um assunto alheio, querendo julgar o povo pobre conforme os preconceitos etnocêntricos e paternalistas desta elite do atraso convertida em apoiadores do petista. Para quem é muito jovem e não acompanhou boa parte da história do Brasil e mal consegue entender com profundidade o passado, mesmo coisas recentes como os movimentos estudantis do Fora Collor em 1992, tanto faz Lula falar quanto agir, bancar o governante ou popstar, aumentar o salário ou cantar com Coldplay, aparecer numa fábrica de automóveis ou dançar o piseiro ao lado de estudantes baianos. Com as redes sociais monopolizadas pelas elites bem de vida e de bem com a vida e com jovens ingênuos e iniciantes na compreensão do mundo, a visão que predomina é a de que Lula está trabalhando muito, sendo uma locomotiva humana capaz de estar em diferentes lugares fazendo coisas diversas em curto espaço de tempo. Lula, conforme essa narrativa, é um gigante capaz de proezas grandiosas em favor do Brasil e, ao mesmo tempo, fazer história como um poderoso e carismático líder internacional. Lula é o corajoso revolucionário, o jovem no corpo de um homem experiente, o idealista da paz mundial, o versátil governante que promove múltiplos e plenos progressos para os brasileiros, o líder que o mundo esperava para fazer o planeta girar. Lula é o sol, o oxigênio, a força vital da humanidade, maior líder da história do Brasil, o defensor incansável dos pobres e o robusto governante a levar o Brasil para o primeiro mundo. Mas esses mitos em torno de Lula não correspondem à realidade. Como um ilusionista político e malabarista dos fatos, Lula manipula sua trajetória política para sempre levar vantagem em tudo. Compensa a baixa performance do seu governo no Brasil com um ritual de muita pompa nos compromissos internacionais, invertendo as obrigações políticas, pois, se fosse necessário viajar para outros países para buscar parceiros, ele já tinha representantes na sua equipe para a função. Até o vice Geraldo Alckmin, que Lula fez questão de juntar ao seu grupo político, dando a ele, também, o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Poderia viajar no lugar do presidente para negociar acordos empresariais e outras pautas econômicas. Além dele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, também possuem competência para tais tarefas. Não precisa Lula viajar para outros países. Mas Lula decidiu que ele mesmo, velho e muito doente, iria viajar, e além de causar polêmicas por conta das parcerias entre Brasil e China, da sua amizade com o presidente venezuelano Nicolás Maduro e da sua forma de propor a paz entre Rússia e Ucrânia, esteve presente sem a menor necessidade, na reunião do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. O que Lula foi fazer na reunião do G7? Promover uma república bananeira como o Brasil, a potência de primeiro mundo? Lula nem começou a reconstruir o Brasil. O que ele foi fazer no banquete dos países desenvolvidos? Mesmo convidado pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, para o encontro do G7 em Hiroshima, Japão, Lula desempenhou um papel constrangedor de pretenso protagonista do evento.
Como se estivesse no banheiro de fábrica no ABC Paulista, Lula foi criticar na cara do presidente Joe Biden a política dos Estados Unidos em prol da Ucrânia. Lula não foi o único convidado, houve outras autoridades também convidadas, mas o presidente brasileiro, que só quer falar muito, quis bancar o rei do pedaço, querendo se sobressair no encontro de países desenvolvidos, sem que o Brasil estivesse em condições para tal reputação. Lula discursa tanto que fazer que é bom, ele faz pouco. Sem poder discernir o que foi feito com o que vai fazer, misturou as coisas quando enumerou as realizações dos primeiros 100 dias de seu governo, juntando as poucas realizações em favor do povo brasileiro, que incluem medidas paliativas como Bolsa Família, com propostas do que ainda nem começou a ser feito. E isso como se não bastasse Lula estar vivendo no passado, ignorando a gravidade do contexto atual do Brasil pós-Bolsonaro. Por sorte, Lula conta com uma torcida de cheerleaders que aplaude até os erros do presidente do Brasil. O otimismo em torno de Lula chega a níveis doentios de tanta cegueira e a mídia de esquerda, mesmo com jornalistas competentes, confunde as coisas, não vendo diferença entre falar e agir. Na viagem recente à Europa, quando encontrou com o Papa Francisco e com autoridades intelectuais na Itália, Lula também foi à França, fazer discurso no evento ambientalista Power Hour Planet, a convite do cantor Chris Martin do Coldplay, e na reunião de cúpula para o Pacto de Financiamento Econômico Global. Em ambos os eventos, Lula discursou e foi aplaudido com entusiasmo pelas plateias presentes. Mas essas plateias também aplaudiram, com mesmo entusiasmo, outras lideranças nos dois eventos, e o discurso de Lula só foi reconhecido como histórico no Brasil. Lula falou coisas óbvias sobre temas ambientais e socioeconômicos, como a defesa da Amazônia e o combate à desigualdade social. Temas corretos, mas seria bom que houvesse menos discurso e mais ação, evitando tanta grandiloquência de um político medíocre que se promove às custas do seu talento de orador. Enquanto Lula tenta parecer histórico aos olhos dos brasileiros, se vendendo como o maior líder humanista do planeta, o Brasil pouco viu de resultados do atual governo. Apenas pequenos progressos aconteceram, mas o tal governo da mudança não disse a que veio, sendo mais medíocre do que os já moderadíssimos mandatos anteriores. Os juros continuam altos, os alimentos continuam caros, os salários mal dão para pagar contas e comida ao mesmo tempo e o desemprego continua elevado. Lula fala demais e age menos do que deveria. Lula quer promover sua imagem pessoal para o mundo e para a eternidade. Mas ao abafar seu governo medíocre com as pompas de um grande orador, o julgamento da história dirá com o passar do tempo, o quanto Lula ajudou pouco como governante, e até lá as glórias e os triunfos do petista serão reduzidos a quase nada na memória futura. Foi o que tivemos por hoje. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.